Olá pessoal do sétimo ano A, tudo bem com vocês? Nessa videoaula nós vamos retornar ao assunto potenciação, que você já estudou lá no sexto ano, tá? No sexto ano você estudou potenciação em que a base e o expoente eram números naturais, tá? O que tem de novo no sétimo ano é o seguinte com relação à potenciação. A base agora pode ser um número tanto positivo quanto negativo, tá? Então a base pode ser um número inteiro positivo ou a base pode ser um número inteiro negativo. A base da potência é o número que é colocado dentro do parênteses, onde eu estou mostrando aqui, tá? O número que fica aqui em cima, onde está a letra B, é chamado de expoente, tá? Então vamos revisar algo que você já viu lá no sexto ano. E depois nós vamos fazer algumas contas mostrando o que tem de novo aqui com relação à potenciação no sétimo ano, tá? Essa atividade que eu vou fazer com vocês aqui é uma atividade que está no volume 3 do caderno Aprender Sempre, na página 15. Volume 3, Aprender Sempre, página 15. Atividade 3, tá? 3. Então, lá no sexto ano, vocês viram coisas desse tipo aqui. 5 elevado ao expoente 3, que nós lemos 5 ao cubo. Então, o que é uma potência? O 5 aqui é a base, o número maior aqui embaixo é a base, e o número pequenininho aqui em cima é o expoente. Cuidado que isso daqui não é 3 vezes 5, tá? A potenciação, ela anda de mãos dadas com a multiplicação. Por quê? Toda potenciação é uma multiplicação, ou toda potência é uma multiplicação, em que os fatores da multiplicação são todos iguais. E esses fatores que são todos iguais é o que nós escrevemos como sendo a base da potência. Então, no caso aqui, 5 ao cubo, eu escrevo como uma multiplicação. 5 vezes 5 vezes 5. Tá? Então, 5 vezes 5 vezes 5 é o 5 ao cubo. Então, qual é o significado desse 3 aqui? Ele vai informar para você quantos 5 vão aparecer aqui na multiplicação. Quantas vezes a base vai aparecer aqui na multiplicação? A base vai aparecer 3 vezes. Não quer dizer que você vai fazer 3 vezes 5 é 15, nem 5 vezes 3 é 15. Então, cuidado com esse erro de interpretação. Então, a informação que vai te dar esse númerozinho aqui em cima, que é o expoente, é quantas vezes a base vai aparecer na multiplicação. A base vai multiplicar ela mesma. Então, 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 dá 125. Isso você já aprendeu lá no sexto ano. Essa mesma conta pode aparecer assim, ó, que é o que você tem aí no seu caderno de atividades do Aprender Sempre. O 5 está dentro do parênteses. Eles preferiram colocar, não tem problema nenhum. 5 ao cubo vai ficar 5 vezes 5 vezes 5, que dá o 125. 25 vezes 5, que dá 125. Tá? Essa conta e essa daqui é a mesma. E essa conta poderia ter aparecido assim também. Ó. Tem alguns livros que vão colocar desse jeito, colocando o sinal de positivo aqui dentro. É a mesma conta. Tá? 5 vezes 5 vezes 5, usando o sinal de positivo, tá? Então, sinais iguais dá positivo, 5 vezes 5 dá 25 positivo, vezes o último 5, 25 vezes 5 dá 125 positivo. Eu não coloquei o sinal de positivo aqui, mas nós já sabemos que quando o número está sem sinal é porque ele é positivo. Então, aqui eu realizei a mesma potência, a mesma conta de potenciação, né? De 3 formas descritas diferentes, mas é a mesma conta, tá? É a mesma conta. Então agora vamos para o item B. O B você tem o quê? 8 negativo elevado a 4. Então quem é a base dessa potência? Todo mundo que está aqui dentro do parênteses. 8 negativo. O 4 é o expoente. Professor, isso daqui é 4 vezes 8 negativo. Não é. Esse 4 aqui está dizendo para você o quê? Que o 8 negativo vai aparecer 4 vezes na multiplicação. Então, vai ter 4 fatores iguais a 8 negativo. Então, isso é 8 negativo, vezes 8 negativo, vezes 8 negativo, vezes 8 negativo. Tá? Então, são 4 fatores. Isso não é 4 vezes 8 negativo, 32 negativo. Não é. Agora, você vai fazer 8 negativo vezes 8 negativo.
Sinais são iguais, dá positivo. Estou fazendo a regra de sinal. Dá 64 positivo. A mesma coisa aqui, 8 negativo vezes 8 negativo. Sinais iguais, dá positivo, dá 64. Agora eu faço a regra de sinal de novo. Lembrando que quando você está fazendo a regra de sinal, só vale para 2 fatores. Você não pode fazer a regra de sinal para todos, tá certo? De uma vez só. Então, sinais iguais dá positivo, 64 vezes 64, 4.096. É claro que eu não montei a conta de multiplicação aqui, mas você tem que fazer isso para você descobrir quanto que dá 64 vezes 64. Ah, eu não sei fazer conta de cabeça. Você não tem que fazer de cabeça. 64 vezes 64. Você vai montar a conta aí, tá? 6 elevado a 5. Quem é a base? O 6, o expoente é o 5. Isso é a mesma coisa, eu poderia escrever essa potência sem um parênteses. É que quem montou essa atividade aí no caderno de atividades que você tem do Aprender Sempre, optou por colocar a base dentro do parênteses, mesmo não tendo o sinal. Tudo bem, mas você poderia escrever essa potência aqui, só o 6, fora do parênteses, elevado a 5, não teria problema nenhum. Tá? Você tem que tomar cuidado quando a base é negativa. Tem muitos outros detalhes que nós vamos ter que discutir quando nós retornarmos às aulas presenciais, viu? Aqui são apenas alguns tópicos para que vocês não fiquem tão atrasados assim. Então, 6 elevado a 5 é 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Tem 5 fatores iguais a 6 aqui. Por que eu coloquei 5 fatores iguais a 6? Porque o expoente é 5. E agora eu vou multiplicar. 6 vezes 6 é 36. 6 vezes 6 é 36. Vezes o último 6. 36 vezes 36 vai dar 1.296 vezes o último 6. Isso dá 7.776. Ok? Vamos para o D. 10 elevado a 8. O 10 aqui é positivo. Essa conta do D é parecido com as contas, ou é a mesma conta que você aprendeu a fazer lá no 6º ano. 10 elevado a 8. 10 aqui é a base, o 8 é o expoente. Então isso vai ficar 10 vezes 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 10. Quantos 10 tem aqui? 3, 6, 8. Por quê? Porque o expoente é 8. Não é adição, hein? Ah, professor, isso daqui dá 80. Não, é multiplicação. 10 vezes 10 dá 100, vezes 10 dá 1.000, vezes 10 dá 10.000, 100.000, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Então isso dá 100 milhões. Tá? 12 negativo elevado a zero. Qualquer número elevado a zero, você já aprendeu anteriormente, dá 1. Seja ele positivo ou negativo. Só não existe 0 elevado a zero. 0 elevado a zero é uma indeterminação. Então, nós não calculamos isso. 0 elevado a zero. É a mesma coisa como algo parecido, né, com a divisão por zero. Também é uma indeterminação. Nós não dividimos por zero e não fazemos 0 elevado a zero. Agora, fora esse caso, qualquer outro número elevado a zero dá sempre 1. Então, nesse caso, dá 1. Ok? Então, aqui eu coloquei mais um caso, tá? Que é 2 negativo elevado ao quadrado. O que é 2 negativo elevado ao quadrado? 2 negativo vezes 2 negativo. Sinais iguais dá positivo. Por que eu coloquei isso daqui? Não tem, o exercício de vocês termina no E. Coloquei mais esse caso aqui para você ver que, às vezes, um número negativo na base, tá? Dependendo de quem é o expoente, pode dar um número positivo. Então, 2 negativo elevado ao quadrado vai dar 4 positivo. Não é... Então, a base negativa pode gerar um resultado positivo, tá? A mesma coisa aqui. 2 negativo elevado ao cubo. O que é 2 negativo vezes 2 negativo vezes 2 negativo? 2 negativo vezes 2 negativo está aqui, ó, dá 4 positivo. Vezes o último 2 negativo, ó, sinais diferentes, dá negativo. 4 vezes 2 dá 8. Então, a base é negativa, o expoente é 3, deu negativo. A base é negativa, o expoente é 2, deu positivo. Então, de um modo geral, vocês precisariam fazer muito mais contas para ir percebendo isso.
Quando a base é negativa, se o expoente é par, que nem o 2 é par, vai dar um número positivo. A base é negativa, se o expoente é ímpar, vai dar um número negativo. Mas isso a gente vai discutir mais vezes na sala de aula também, ok? Então até a próxima aula. Isso aqui foi só uma pincelada a respeito de potenciação, para que vocês não fiquem tão atrasados assim.